Tem momentos da vida em que você olha para trás e percebe algo poderoso. Você não precisou gritar, provar nada, nem se rebaixar. O tempo fez justiça por você. Esse vídeo é uma reflexão profunda sobre como a vida cobra, como a verdade sempre aparece e como a sua postura silenciosa pode ter sido a maior resposta de todas. Aqui você vai entender por que aqueles que te subestimaram hoje carregam o peso das próprias escolhas e como isso te coloca em um novo nível emocional. Antes de continuar, pensa nisso. Alguém já te tratou como se você não valesse nada. Já duvidaram da sua força, riram da sua dor ou acharam que você nunca ia se reerguer. E mesmo assim, o tempo mostrou quem realmente venceu. Se alguma dessas situações te atingiu, esse vídeo foi feito para você. Ele vai te ajudar a enxergar o valor da sua dignidade, a força do seu silêncio e o impacto da evolução que você conquistou sem implorar nada a ninguém. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e se prepara para entender por que a vida está apenas começando a te devolver tudo o que te tiraram. E quando terminar o vídeo, acessa o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Vai te ajudar a ir ainda mais longe. Quando alguém te subestima, não é apenas sobre não acreditarem no seu potencial. É sobre olharem para você como se estivesse condenado a permanecer pequeno, fraco ou dependente. Muitos te trataram assim, como se suas dores não tivessem peso, como se suas batalhas não fossem reais. Eles te observaram por cima do ombro, como quem tem certeza de que você nunca se levantaria. E naquele momento, talvez você até tenha acreditado nisso por um instante. Mas a verdade é que eles nunca enxergaram a força silenciosa que existia em você. Essas pessoas interpretaram o seu cansaço como derrota e confundiram o seu silêncio com fraqueza. Acharam que o seu jeito reservado era medo, que a sua calma era insegurança e que sua escolha de não revidar era incapacidade. Elas não sabiam que por trás de cada atitude sua havia uma batalha sendo travada dentro de você e que essa batalha estava te moldando para um nível que elas jamais imaginariam. Subestimaram justamente no ponto onde você mais crescia. Houve momentos em que você engoliu palavras, segurou lágrimas e deixou situações passarem sem reagir. Não porque aceitava aquilo, mas porque estava guardando suas forças para o que realmente importava, você mesmo. Enquanto eles achavam que estavam te vencendo, você estava aprendendo, absorvendo e amadurecendo. E esse processo silencioso foi a maior preparação da sua vida. É curioso como as pessoas olham apenas para o agora e não enxergam o que está sendo construído nos bastidores. Elas riram, comentaram, apontaram defeitos e até criaram histórias para te diminuir. E enquanto isso, você seguia em frente, firme, mesmo sem perceber. Aquela aparente passividade não era desistência, era resistência. Era o tipo de força que só quem já sofreu profundamente consegue desenvolver. Com o tempo, a realidade fica impossível de esconder. E quem te subestimou começa a perceber que você não era aquilo que eles imaginavam. A sua força se revela de um jeito discreto, porém implacável. Ela aparece nas escolhas que você faz, na forma como você se coloca, na paz que você reconquista e na maturidade que você demonstra. Essa mudança incomoda quem apostou na sua queda, porque prova que eles sempre estiveram errados sobre você. O mais surpreendente é que sua reação não veio na forma de vingança, explosão ou confronto. Sua reação veio quando você mudou de patamar, quando começou a se valorizar, quando decidiu se afastar do que te machucava, quando investiu em você. Esse movimento silencioso, porém poderoso, foi o que desarmou aqueles que acreditaram que poderiam te controlar emocionalmente. Hoje, olhando com mais clareza, você entende que a maior resposta que você poderia dar nunca foi barulho, foi evolução.
Foi o simples fato de ter se levantado quando ninguém acreditava em você. Porque a verdade é essa: você não precisou reagir com agressividade para provar nada. O tempo reagiu por você, e a vida tratou de mostrar a todos que a força que eles ignoraram sempre esteve ali, crescendo, amadurecendo e esperando o momento certo para aparecer. E quando essa força finalmente começa a aparecer, algo curioso acontece. Aqueles que te subestimaram passam a lidar com o peso das próprias atitudes. A arrogância que eles carregavam com tanta confiança começa a virar uma espécie de prisão emocional. Porque quem trata os outros como inferiores vive acreditando que jamais enfrentará as consequências. Só que a vida não funciona assim. E cedo ou tarde, ela cobra cada gesto de desrespeito. A arrogância deles foi construída sobre uma ilusão, a ideia de que você sempre estaria ali, aceitando o mínimo, engolindo a dor e permitindo que te tratassem como bem entendessem. Eles acreditaram que tinham controle, que tinham vantagem, que poderiam brincar com seus limites sem que nada mudasse. O erro foi achar que você não estava evoluindo enquanto eles permaneciam exatamente iguais. Com o passar do tempo, a própria postura deles começou a revelar aquilo que tentavam esconder. A prepotência que antes parecia poder agora mostra fragilidade. A superioridade que usavam como escudo começa a desmoronar diante do simples fato de que você se levantou. Eles não contavam com isso, e quando perceberam, já era tarde demais para corrigir o rumo. A verdade é que a arrogância não destrói apenas quem está ao redor. Ela corrói quem a carrega. Pessoas que se acham intocáveis vivem presas em um ciclo de orgulho que não permite evolução. E enquanto você crescia, elas permaneciam presas na própria soberba, acreditando que nunca precisariam mudar. Essa estagnação se torna o castigo mais silencioso que existe. Quando alguém te trata mal por acreditar que é superior, aquilo diz mais sobre a fraqueza emocional dessa pessoa do que sobre você. Elas usaram o orgulho para se proteger, mas acabaram criando um abismo entre quem elas realmente são e quem fingem ser. E agora, observando você seguir adiante, continuam presas a uma imagem distorcida de si mesmas, incapazes de aceitar que erraram. Esse choque de realidade dói neles de um jeito que você não precisa provocar. A própria consciência deles se encarrega disso. É quando percebem que perderam alguém valioso por pura arrogância, que desperdiçaram oportunidades de construir algo saudável e que machucaram quem só queria paz. Esse reconhecimento, mesmo que nunca seja admitido, pesa diariamente. O próprio comportamento deles se tornou a consequência. Eles criaram a queda, alimentaram o orgulho, ignoraram limites e agora lidam com a frustração de ver você crescer enquanto permanecem presos ao mesmo lugar. Você não precisou puni-los. Eles se puniram sozinhos. E é exatamente aí que a justiça silenciosa começa a agir. Quando a arrogância começa a se desfazer, o que sobra é o impacto do silêncio que você decidiu adotar. Não aquele silêncio passivo, mas o silêncio consciente, estratégico, que nasce quando você entende que discutir, explicar ou implorar já não faz sentido. E é exatamente esse silêncio que começa a gerar desconforto em quem antes parecia tão seguro das próprias atitudes. A ausência da sua reação diz muito mais do que qualquer palavra poderia dizer, porque enquanto você se afasta para recuperar sua paz, eles começam a perceber que perderam algo que achavam garantido. O silêncio expõe o que eles tentavam esconder: insegurança, medo, culpa e a lembrança constante de que ultrapassaram limites que jamais deveriam ter tocado. É nesse momento que o jogo emocional muda completamente. Antes, eles acreditavam que sua calma era submissão. Agora, percebem que foi uma escolha e que essa escolha está cobrando um preço.
A tranquilidade que você reconquistou se transforma em um lembrete doloroso para eles, mostrando que você não depende mais de validação, explicações ou atenção. O silêncio também revela algo que eles não estavam preparados para encarar: o fato de que você não precisa deles para seguir em frente. Eles achavam que tinham algum tipo de poder emocional sobre você, mas quando você simplesmente se retirou, entenderam que a conexão existia apenas na cabeça deles. E essa descoberta é devastadora para quem acreditava controlar a situação. Com o tempo, a falta da sua presença vai pesando. Eles começam a reviver as próprias atitudes, analisando cada palavra dita, cada desrespeito cometido, cada gesto que antes parecia insignificante. E quanto mais pensam, mais entendem que perderam alguém que hoje não voltaria nem se eles pedissem. O silêncio se torna uma sentença que ecoa na consciência deles. Esse incômodo não é momentâneo. Ele cresce, se intensifica e se transforma em arrependimento. Porque a ausência fala, a distância mostra, a frieza expõe. E enquanto eles sentem o peso dessa ausência, você segue firme, construindo algo maior, mais leve e mais alinhado com quem você realmente quer ser. No fundo, o silêncio que você escolheu não foi sobre punição, foi sobre liberdade. Mas, para eles, esse silêncio virou o castigo que nunca acaba. E isso só reforça uma verdade: você não precisou se rebaixar, só precisou se retirar. O resto, a vida se encarregou de mostrar. Há um instante em que tudo começa a mudar, mesmo que você não perceba de imediato. É aquele ponto em que a vida começa a realinhar as coisas e as consequências passam a tocar exatamente quem tentou te diminuir. Esse momento não chega com barulho, nem com aviso. Ele surge de forma discreta, mas certeira, como se o próprio universo estivesse corrigindo o desequilíbrio que ficou para trás. Enquanto você se reconstruía em silêncio, eles continuavam vivendo como se nada nunca fosse mudar. Mas a verdade é que cada atitude tem um retorno. E a virada acontece justamente quando você escolhe seguir um caminho mais elevado. A partir daí, a vida trata de separar o que te prejudicava daquilo que realmente te fortalece. E essa separação abre uma nova estrada diante dos seus passos. A virada também aparece quando eles percebem que perderam acesso ao que antes era simples. Aquela facilidade de entrar na sua mente, mexer com suas emoções ou ditar o rumo do seu humor desaparece. A perda desse controle imaginário abala quem estava acostumado a te ver fragilizado. Eles descobrem, de forma amarga, que não tem mais lugar onde antes dominavam. Esse choque não ocorre por vingança, mas por consequência. Quando alguém ignora seus limites e abusa da própria arrogância, chega um momento em que nada mais sustenta aquela postura. A vida se encarrega de revelar aquilo que antes era invisível, e essa revelação destrói a ilusão de superioridade que eles tentavam manter. É nessa hora que você começa a observar sinais claros, oportunidades que se abrem, pessoas novas que surgem, paz que retorna. Eles, por outro lado, enfrentam portas que se fecham, vínculos que se rompem e uma consciência que incomoda cada vez mais. A diferença entre os caminhos fica impossível de ignorar. A virada do destino não é só externa, ela acontece dentro de você. Quando você entende que não precisa provar nada, sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. Essa transformação afeta tudo ao redor e faz com que situações que antes te prendiam deixem de ter qualquer poder. O destino vira a mesa quando você se torna alguém que eles nunca acreditaram que você seria. Forte, centrado, seguro e distante do caos que eles carregam. E essa mudança, por si só, já é a justiça que eles jamais esperavam enfrentar. Quando a virada acontece, algo profundo começa a agir naqueles que te feriram.
O peso das próprias atitudes retorna de forma silenciosa, porém constante. Não é algo que você provoca, nem algo que eles conseguem esconder de si mesmos. É uma cobrança emocional que nasce das escolhas que fizeram, das palavras que usaram e da forma como trataram alguém que só queria paz. Esse preço não aparece de imediato, mas cresce à medida que a consciência desperta. Eles começam a revisitar situações que antes ignoravam, lembrando de momentos em que passaram do limite, de atitudes que machucaram, de detalhes que antes pareciam insignificantes. Essas lembranças se tornam uma presença diária, instalando dúvidas, culpa e arrependimento. E quanto mais tentam silenciar esses pensamentos, mais fortes eles se tornam. A consequência emocional surge também por meio do vazio deixado pela sua ausência. Eles se acostumaram com a sua compreensão, com a sua paciência, com a sua presença sempre disposta a tentar resolver tudo. Quando você decidiu priorizar sua própria paz, o espaço que você ocupava ficou evidente e dolorosamente irrecuperável. Essa percepção pesa como poucas coisas na vida conseguem pesar. A vida também se encarrega de mostrar reflexos. Pessoas que tratam os outros com desrespeito geralmente repetem esse padrão em vários lugares e, cedo ou tarde, enfrentam reações semelhantes. Relações se desgastam, oportunidades desaparecem, portas deixam de se abrir. O mesmo comportamento que te feriu começa a afastar pessoas que eles julgavam importantes. É assim que o ciclo fecha. Existe ainda o desconforto de perceber que tudo aquilo que tentaram tirar de você, autoestima, confiança, equilíbrio, está voltando para suas mãos de maneira mais sólida do que nunca. Enquanto isso, eles lidam com os próprios vazios, tentando esconder para os outros aquilo que se torna impossível de esconder de si mesmos. A consciência deles se torna uma espécie de espelho cruel. Cada lembrança mal resolvida, cada atitude impensada, cada desrespeito acumulado reaparece como uma cobrança emocional inescapável. É a vida, lembrando que ninguém atravessa o caminho de outra pessoa sem carregar as consequências disso. O preço invisível que eles pagam não envolve castigos externos, e sim um desgaste por dentro. Um desgaste que cresce, pesa e cobra exatamente os pontos onde eles achavam que estavam no controle. E enquanto lidam com isso, você continua avançando, mais leve, mais firme e mais consciente do seu próprio valor. E é justamente nesse desgaste interno que a vida começa a reorganizar tudo ao seu redor. Nada do que fizeram ficou perdido no ar. Cada gesto, cada desrespeito, cada tentativa de te diminuir encontrou um caminho de retorno. Não porque você desejou vingança, mas porque a própria existência funciona em equilíbrio. O que se planta, mais cedo ou mais tarde, retorna. E isso vale tanto para as feridas quanto para as vitórias. Enquanto eles enfrentam o peso das próprias escolhas, você começa a receber de volta aquilo que tentaram te arrancar: sua autoestima, sua clareza, sua força, sua paz. Aos poucos, você reconstrói coisas que pareciam quebradas demais para serem recuperadas. E essa reconstrução acontece no silêncio, com maturidade, com foco e com uma calma que eles jamais imaginaram que você alcançaria. Esse processo não acontece em linha reta. Ele surge de pequenas conquistas, um relacionamento mais saudável, uma oportunidade inesperada, um progresso pessoal que antes parecia distante. E cada avanço seu funciona como um lembrete natural de que nada foi em vão. Aquilo que tentaram destruir se tornou base para algo maior. A vida também devolve através das comparações que eles inevitavelmente fazem. Assistir você se fortalecer, mesmo depois de tudo, confronta diretamente as escolhas que eles tomaram. É como se a sua evolução fosse um espelho do que eles desperdiçaram. Esse contraste dói, porque expõe a diferença entre quem cresce e quem permanece preso.
a própria soberba. A justiça silenciosa aparece quando você percebe que não precisa carregar mágoas para ver resultados. Sua postura, suas escolhas, seu foco e sua disciplina falam por você. Enquanto isso, eles enfrentam a própria instabilidade emocional, fruto de comportamentos que antes pareciam inofensivos, mas agora cobram um preço alto. E quanto mais você avança, mais evidente fica que o tempo está colocando tudo no lugar. Cada passo seu é uma resposta. Cada conquista é uma restituição. Cada fase nova da sua vida mostra que o universo sempre devolve aquilo que é seu, mesmo que tenha sido tirado por mãos injustas. A grande verdade é que a vida não deixou nada pendente. O que você perdeu, recuperou multiplicado. O que eles tentaram roubar virou combustível para sua evolução. Essa devolução é uma das maiores formas de justiça. E ela continua acontecendo enquanto você segue firme no caminho que escolheu. E conforme a vida devolve tudo ao seu devido lugar, surge um efeito que poucos admitem, mas muitos sentem. A sua evolução se transforma no ponto mais doloroso para quem tentou te diminuir. Não há castigo maior para alguém arrogante do que assistir, impotente, à ascensão de quem eles julgavam incapaz. A sua mudança não é apenas um avanço pessoal, é um lembrete constante de que eles erraram no julgamento e fracassaram na tentativa de te enfraquecer. O que antes era motivo de deboche, agora se torna motivo de silêncio. Pessoas que riram da sua vulnerabilidade hoje evitam até pronunciar seu nome, porque sua força atual desmente tudo o que disseram sobre você. A verdade que tentaram esconder apareceu, e ela é clara. Você cresceu enquanto eles permaneceram estagnados. Nada incomoda mais quem te feriu do que perceber que sua vida seguiu sem depender de nenhuma das presenças que te machucaram. A evolução também evidencia contrastes. Quem te observava de cima agora percebe que perdeu a chance de estar ao seu lado quando você estava construindo a própria mudança. Ver você prosperar mexe com o ego daqueles que apostaram na sua queda. Afinal, não existe arrogância que resista ao impacto de ver alguém que foi desprezado alcançar lugares que eles jamais imaginaram. Esse desconforto nasce porque a sua vitória não veio por aparência ou força bruta. Ela veio de disciplina, coragem e superação, coisas que eles não tiveram. Enquanto você investiu em si mesmo, eles gastaram energia tentando te sabotar. O resultado está aí. Você evoluindo em direção a uma nova versão, eles presos à mesma postura que um dia usaram para te ferir. A maior humilhação não está em palavras, mas na comparação inevitável entre o que você se tornou e o que eles continuam sendo. Sua postura firme e sua paz restaurada têm mais impacto do que qualquer resposta direta. É uma espécie de justiça natural, onde sua transformação fala mais alto do que qualquer defesa que você poderia ter feito no passado. Essa evolução também toca em algo profundo, a consciência deles. Eles se lembram de tudo o que fizeram, de tudo o que disseram, e agora observam que mesmo assim você floresceu. Isso dói em um ponto que eles não conseguem esconder de si mesmos. O que era arrogância se transforma em silêncio desconfortável. O que era certeza vira arrependimento. O que era desprezo vira admiração tardia. E a parte mais poderosa de tudo isso é que você não precisou humilhar ninguém para que essa realidade aparecesse. Sua própria jornada se encarregou de mostrar quem realmente venceu. A sua evolução, por si só, se tornou a resposta mais forte, elegante e justa que poderia existir. Depois de ver sua evolução ganhar força, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Aqueles que te feriram entram em um processo de queda emocional que não tem nada a ver com azar, e sim com as escolhas que fizeram.
A vida devolve não só o que tiraram de você, mas também tudo o que eles próprios alimentaram. Orgulho, desrespeito e manipulação voltam como um peso que eles não conseguem mais sustentar. Enquanto você segue construindo sua paz, eles enfrentam a própria tempestade interna. Aquele controle ilusório que acreditavam ter desmorona de forma silenciosa. A vida mostra de maneira clara que ninguém mantém máscaras por muito tempo. E quando a verdade chega, ela cobra exatamente onde dói mais, na consciência. Eles começam a lidar com aquilo que evitaram por anos: arrependimento, culpa e o reconhecimento de que perderam alguém que só queria sinceridade. A sua ascensão se torna ainda mais evidente quando você percebe que não depende de nada que ficou para trás. Você não volta porque eles não fazem mais parte do caminho que você escolheu. Essa independência emocional enfraquece qualquer tentativa deles de se manterem no papel de quem um dia te diminuiu. E isso atinge o ego deles como poucas coisas conseguem atingir. A queda emocional não acontece de forma dramática. Ela ocorre aos poucos. É uma sequência de frustrações, portas fechadas, relações complicadas e situações que refletem exatamente o que eles causaram aos outros. Enquanto isso, você vive uma sequência de pequenos avanços que, somados, constroem uma versão cada vez mais forte de si mesmo. Essa diferença de caminhos cria um contraste impossível de ignorar. De um lado, você seguindo firme, crescendo, amadurecendo e encontrando oportunidades que fazem sentido. Do outro, eles enfrentando o próprio caos emocional, tentando esconder fragilidades que agora são impossíveis de disfarçar. É nesse contraste que a vida mostra, mais uma vez, que justiça e equilíbrio existem, mesmo que de forma lenta e silenciosa. O mais interessante é que nada disso exige esforço da sua parte. Você não precisa desejar mal, não precisa devolver na mesma moeda, não precisa se justificar. Sua ascensão é natural, fruto da sua resiliência, do seu foco e da sua disposição em mudar. Já a queda deles é resultado direto do que escolheram alimentar. E quando você observa tudo isso com clareza, entende que a vida funciona de um jeito muito mais sábio do que parece. A sua elevação se torna inevitável, porque é construída com verdade. A queda deles também se torna inevitável, porque foi construída com ego. E esse equilíbrio é a prova de que o tempo sempre coloca cada um no lugar que realmente pertence. Com o contraste entre sua ascensão e a queda emocional deles cada vez mais evidente, uma verdade começa a se revelar. Ninguém atravessa a vida ferindo os outros sem aprender algo no processo. O universo tem uma maneira silenciosa, porém precisa, de ensinar exatamente aquilo que cada pessoa precisa enfrentar. E quem te machucou agora se depara com uma lição que não pode mais evitar. Essas pessoas começam a perceber que tudo o que fizeram, cada desrespeito, cada manipulação, cada gesto de arrogância, volta como um reflexo claro das próprias escolhas. Elas descobrem, muitas vezes tarde demais, que a vida sempre devolve o que foi entregue, seja amor ou desprezo. Essa revelação não vem como punição externa, mas como insight interno. É um tipo de aprendizado que corrói, que confronta e que expõe o que elas tentaram esconder até de si mesmas. A lição aparece quando elas percebem que perderam alguém que só queria ser tratado com decência. Não existe nada mais doloroso para quem agiu errado do que enxergar o valor de algo depois da perda. E esse entendimento não surge porque você tentou provar algo. Surge porque sua evolução evidencia o quanto elas falharam consigo mesmas antes de falhar com você. O universo também entrega essa lição em forma de repetição. Quem não aprende com o erro, repete o padrão. E repetindo, acaba enfrentando versões ainda mais duras das situações que criaram. Relacionamentos que desmoronam pelo mesmo motivo.
Pessoas que se afastam pelo mesmo comportamento, oportunidades que escorrem pelos dedos. É a vida mostrando na prática que ninguém prospera pisando nos outros. A lição envolve ainda o reconhecimento silencioso de que subestimaram alguém que estava em processo de evolução. Isso fere profundamente o ego, porque toca no orgulho de quem acreditava que tinha total controle da situação. E quanto mais a verdade se impõe, mais o incômodo cresce, revelando que a segurança que exibiam era apenas aparência. Enquanto isso, você vive o oposto. Seu crescimento mostra que quem age com respeito, foco e verdade sempre encontra um caminho mais leve, mesmo depois de tanta dor. A vida te recompensa com clareza, paz e oportunidades que combinam com a sua nova versão. Essa diferença reforça a própria lição que o universo quer ensinar a eles. Cada escolha carrega um retorno. E quando tudo isso se torna evidente, uma compreensão poderosa surge. Você não precisou se rebaixar para que essa lição fosse aprendida. O universo cuidou disso com precisão. Quem te machucou agora enfrenta a verdade que evitou. Você, por outro lado, segue em direção ao que sempre mereceu. Depois de todo esse caminho, chega um momento em que tudo faz sentido. Você percebe que não precisava ter lutado para ser visto, não precisava ter explicado sua dor, nem precisava ter revidado para mostrar valor. A vida inteira tentaram te convencer de que sua força só seria reconhecida se você reagisse, brigasse ou se rebaixasse ao nível de quem te feriu. Mas agora, com clareza, você entende. A sua vitória sempre esteve no silêncio que preservou sua dignidade. Esse entendimento surge quando você observa tudo o que construiu enquanto se afastava do caos. Cada mudança, cada conquista, cada passo em direção a uma vida mais equilibrada mostra o quanto você evoluiu sem precisar da validação de quem te subestimou. É libertador perceber que a sua jornada foi maior do que qualquer ferida que tentaram abrir. Você se tornou alguém que não depende da opinião alheia para existir. A partir desse ponto, você não sente mais necessidade de voltar atrás para mostrar nada. Quem precisava enxergar, já enxergou. Quem precisava aprender, já está aprendendo. Quem tentou te diminuir agora, lida com os próprios fantasmas. E você segue em frente, leve, centrado, consciente do próprio valor. Essa é a maior resposta que alguém pode dar na vida. Esse momento também revela algo poderoso. A verdadeira justiça nunca precisou do seu esforço. A vida se encarregou de organizar cada detalhe, devolvendo para você aquilo que merecia e cobrando deles exatamente o que plantaram. Nada ficou sem resposta, nada passou despercebido. Você apenas decidiu não carregar o peso que não era seu. Com essa maturidade, suas prioridades mudam. O que antes te consumia agora já não faz sentido. Pessoas, situações e dores que antes dominavam seus pensamentos perdem espaço para novas metas, novas conexões e novas conquistas. Você começa a viver uma fase em que a paz é mais valiosa do que qualquer disputa. A grande virada acontece quando você percebe que a verdadeira vitória nunca foi provar algo para alguém. A verdadeira vitória foi se reconstruir, se fortalecer e seguir adiante mais consciente de quem você é. Essa postura te coloca em um nível que muitos não conseguem alcançar, porque exige coragem, autocontrole e evolução profunda. E é nesse ponto que tudo se amarra. Você não precisou se rebaixar, não precisou gritar, não precisou devolver ofensas. O tempo fez justiça por você, a vida te elevou. E a sua própria caminhada se tornou a prova de que ninguém derruba quem está destinado a crescer. Depois de tudo o que você ouviu aqui, existe uma verdade que precisa permanecer viva dentro de você. Ninguém pode apagar aquilo que você se tornou. E se hoje você está mais forte, mais centrado e mais consciente do próprio valor, é porque enfrentou batalhas que muitos jamais teriam coragem de encarar. Cada queda te moldou,
Cada silêncio te fortaleceu. Cada injustiça te transformou em alguém impossível de ser derrubado. Talvez você ainda carregue marcas do que fizeram, mas agora você sabe que essas marcas não definem quem você é. Elas apenas lembram o caminho que você venceu. E por isso, eu quero que você comente aqui embaixo uma frase que representa sua força, algo que declare ao universo que você não é mais aquela versão frágil que tentaram destruir. Escreva do seu jeito, mas escreva. Sua voz importa. Sua história importa. Você importa. Lembre-se sempre, quem tentou te derrubar hoje é obrigado a assistir você vencer amanhã. E essa é a vitória mais bonita que existe. Continue firme, continue crescendo, continue escolhendo a paz que eles nunca terão. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, quando terminar, acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. E agora, assista o vídeo que está aparecendo no card. Ele vai te ajudar ainda mais nessa caminhada de superação e força.